Olá, pessoal! Vamos dar início aos nossos trabalhos. Bom, nossa primeira aula, então, do curso Intensivo 1, arruma os cabelos, né? Tá descabelada. Nossa primeira aula, então, do Intensivo 1. Para quem não me conhece ainda, eu sou Fernanda Marinella e vou dividir com vocês a matéria de Direito Administrativo, tá certo? Então, nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, nós vamos, na verdade, bater um longo papo antes da gente começar a nossa matéria de hoje, tá certo? Antes da gente dar início ao tema de hoje, nós vamos falar de noções introdutórias a nossa aula de hoje. O que eu queria combinar com vocês? Algumas questões aí, como estudar, o que é importante para a nossa prova, como essa matéria cai. E nós vamos conversar um pouquinho, então, sobre isso, tá certo? Olha lá, a primeira coisa, gente, é lembrar que direito administrativo está hoje em todos os concursos, né? Não há dúvida, direito administrativo vai cair na sua prova, está no seu programa, está no seu concurso. Então, com certeza, é aquela disciplina que você tem que estudar, né? Não tem saída, não tem para onde fugir. É uma matéria que você vai ter que estudar, vai cair na sua prova, vai fazer diferença no seu concurso, então corra atrás, tá certo? Aí a gente escuta assim, hora ou outra, mas Fernanda, eu não gosto de administrativo, eu não aprendi administrativo na faculdade, não consigo, essa disciplina não vai, não desce. Ó, de agora em diante isso não vale mais, tá? O sonho do concurso é muito maior do que tudo isso. Então, não gosto, não vai, não quero, não cabe, tá certo? É com coragem, dessa vez vai, dessa vez eu vou aprender, dessa vez eu vou saber tudo que vai cair na prova, vou tirar 10 no concurso, tá certo? Então, de agora em diante, ó, determinação, disciplina e nada de preconceito, tá? Deixa os preconceitos de lado e vamos ao nosso trabalho. Olha, primeira coisa para o concurso, nós precisamos escolher um manual. Não dá para fazer concurso sem a leitura de um manual. Então, a primeira coisa que você precisa na sua vida, nós vamos escolher um manual para o concurso. Aqui algumas considerações, né? Fernanda, posso escolher um resumo? Eu queria estudar por um livro resumido, posso escolher o resumo? Ou então, eu já li o manual na faculdade, agora eu queria só o caderno, não pode só o caderno? Gente, olha, tudo isso é muito pouco para o nível dos concursos que nós temos hoje. Você sonha com um concurso que tem segunda fase discursiva, você sonha com um concurso que tem prova oral, e se você sonha com tudo isso, não dá para estudar por resumo. Na verdade, gente, não é que o resumo seja ruim, não. Ah, o resumo bom o resumo X é bom ou não? A questão não é, gente, de resumo ser bom ou não. A questão é que é um resumo. E o fato de ser resumo já é um problema, porque ele lhe traz a matéria resumida, então você não vai ter tudo para a prova, não vai ter tudo o que você precisa para o concurso. Então, acho que a primeira coisa, resumo não dá. Vamos escolher um manual. E você vai assumir comigo o compromisso hoje, tá certo? O melhor livro é aquele que você gosta de ler. Qual o melhor manual que você indica? Não, é aquele que você gosta de ler. Não adianta eu lhe contar que o manual A, B, C é o melhor. Não flui, não lê, não consegue, o capítulo não rende. Não adianta, esse livro não vai resolver a sua vida. Então, a primeira coisa, você precisa escolher aquele manual que você gosta de ler. E nós vamos combinar, olha galera, importante isso. Dessa vez, nós vamos rodar o manual inteiro, tá certo? Nós vamos do primeiro até o último capítulo. Chega daquela história de eu leio o primeiro, estudo o segundo, o terceiro e vou desanimando, né? Vou desanimando e o livro vai ficando lá. A minha pergunta é assim, ó, quantas vezes você já leu no livro o capítulo de princípios? E aí eu devolvo. Quantas vezes você já leu no livro o capítulo de controle da administração, que é o último, está lá no final? Quantas vezes? Pare para pensar nisso. Então, quantas vezes você começou e não terminou? Dessa vez não vale, tá certo? Dessa vez você vai começar e vai terminar o manual. Então, escolha aquele que você gosta de ler e vai do primeiro ao último capítulo, tá certo? Eu vou lhe cobrar, hein? Vou exigir essa leitura. Nós precisamos rodar o manual inteiro. E aí eu vou lhe dar algumas indicações, não é? A primeira indicação que eu lhe dou é Celso Antônio Bandeira de Mello. Celso Antônio Bandeira de Mello, que para mim é um excelente doutrinador, administrativista maravilhoso, pensamento moderno, livro atual. Então, Celso Antônio Bandeira de Mello é uma excelente doutrina. Fernanda, eu gosto de Celso, vou seguir com ele. Vai ser feliz. Alguns alunos, e aí eu vou colocar já os pontos, né? Alguns alunos reclamam da linguagem, outros alunos reclamam, porque a linha é muito apertada, porque o papel é fininho, porque é prolixo demais. Então, não compre o livro antes de fazer uma leitura. Pare numa livraria, leia um capítulo, leia algumas páginas do livro. Então, não compre antes de fazer a leitura. Mas é um excelente doutrinador, um excelente manual. Então, Celso Antônio Bandeira de Mello, se essa for a sua escolha.
escolha. Atenção, Celso Antônio, para quem gosta daquela análise crítica, ele traz bastante isso. Então, acho que vale a pena, é um excelente manual. Fernanda, mas eu não queria Celso, não gostei, já tentei por ele na faculdade, não deu certo. Eu vou lhe dar uma segunda alternativa, uma segunda opção. Você poderia também escolher José dos Santos Carvalho Filho. Então, uma segunda alternativa e uma segunda opção seria José dos Santos Carvalho Filho. José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, também um excelente autor, um grande amigo, excelente doutrinador, pessoa maravilhosa, e o livro dele é bem bacana. Então, você também pode escolher José dos Santos Carvalho Filho. Para quem gosta, gente, daquele livro organizado, que para tudo tem um tópico, um capítulo, isso vale a pena. José dos Santos é bem organizado. Eu devo admitir que em algumas posições ele é minoritário. Em algumas situações ele adota a posição minoritária. Mas, senhora, o que eu faço? Não se preocupe, porque ele mesmo traz isso. Olha, eu penso assim, mas o STF pensa assim. Eu penso assim, mas a maioria pensa assim. Então, o próprio José dos Santos, ele traz essas informações. Então, você não vai ter perigo de estudar por ele. É um excelente doutrinador e fica, então, a segunda alternativa. Mas, Fernanda, eu não queria nenhum dos dois. Eu vou lhe dar uma terceira opção, né? E vou fazer a propaganda como de direito, né? Então, eu vou te dar a terceira opção, que seria aí o meu livro, tá certo? O manual, então, Oswaldo Chega Mais, é o Manual de Direito Administrativo, então, Fernanda Marinella aí, Manual de Direito Administrativo, Fernanda Marinella, e aí nós falamos, então, da editora Ímpetus, tá certo? Direito Administrativo, Fernanda Marinella, então, editora Ímpetus. Olha lá, nós já estamos na 6ª edição, tá certo? 6ª edição desse livro. Bom, gente, o que o livro tem de bom? Quais os pontos, né? Quais as críticas? E vamos aí. Na verdade, gente, o livro tem uma linguagem bem simples. Quem comprou, quem já leu, assim, a Fernanda, estou ouvindo tua aula, né? Tá lá a aula, o livro, então, traz bem a ideia da aula, então, é uma linguagem bem tranquila, bem simples. O que também é interessante, gente, no final de cada capítulo, a gente tem um quadrinho sinótipo que os alunos gostam bastante, que é aquele resumão, né? Aquele resumão lá para a última hora, você vai ler na última hora, na véspera do concurso, vai relembrar, pode cortar as notas. E aí você vai relembrar, então, tem aquele quadrinho do final do capítulo. E também eu trago, gente, no final de cada capítulo, coletânea de jurisprudência, as mais importantes naquele assunto. Então, tem súmulas correlatas, tem jurisprudências importantes sobre aquele assunto, repercussão geral que foi julgada. Então, a gente tem um pouquinho dessa preocupação no que diz respeito à jurisprudência por tema, por assunto, para você complementar o seu estudo. Nós também temos, agora lá no arquivo da editora, tá certo? No site da editora, também é um arquivo com questões de concurso atreladas aos capítulos do livro. Então, se você quiser, lá no site da editora, também no nosso site, você tem lá um arquivo com questões por temas atrelado aos capítulos do manual. Então, você fica aí com essa escolha, também tem essa opção, também tem essa alternativa, então, Manual de Direito Administrativo, então, e aí não se esqueça, gente, leia antes de comprar. Mesmo o meu, qualquer outro, não compre sem ler. Você pode não gostar, e se você não gostar, esse livro não vai te ajudar, tá certo? Então, faça uma leitura antes de adquirir o livro. Combinados? Então, seja, olha qual foi, depois eu vou sortear, viu, Sara? Me lembre de pegar o sistema de sorteio pra gente fazer o sorteio do livro, tá bom? Olha lá, então, cuidado com essa informação, escolha o manual. Além de escolher o manual, o que mais você precisa para o concurso? Olha, é muito importante que você comece a estabelecer uma obrigação de leitura de lei seca. Eu preciso que você faça a leitura de lei seca para o seu concurso. Aí você vai dizer, mas Fernanda, ainda cai lei seca no concurso? Cai, gente, ainda cai. Mesmo com o CESP, ainda cai lei seca. Então, além da leitura do manual, você precisa fazer a leitura de lei seca. E aí nós vamos combinar o seguinte, olha, durante o nosso semestre, nós vamos fazendo uma lista de leituras obrigatórias. Em cada aula, eu vou lhe dizer, olha, Fernanda, essa leitura é importante, essa é obrigatória, essa é facultativa. Então, no decorrer de cada tema, eu vou lhe fazendo essas indicações e você faz uma lista. Se você puder, deixa uma folhinha à parte aí no seu caderno, só para a lista de leituras obrigatórias. E a ideia é que você toque essa leitura junto com o assunto, que você vá fazendo essas leituras no decorrer do nosso tema. Por quê? Porque não dá para acumular. Se você deixar tudo para o final do semestre, vira uma bola de neve, gente. É um bolo
capítulo só. Então, não deixe acumular. Então, matéria dada, matéria estudada, já faz leitura de lei seca, já vê tudo sobre aquele assunto. E aí você vai deixando tudo zerado. Quando chegar no final do semestre, você está com tudo em dia, tudo em ordem. Então, importante a leitura de lei seca. E nós vamos combinar, eu sempre combino isso com os nossos alunos, a primeira leitura da nossa lista, primeira lei seca que nós temos que ler é a Constituição Federal. Então, a primeira norma e fundamental para o concurso é a leitura da Constituição. E a sugestão que eu lhe dou é não leia uma vez só. Leia uma, leia duas, leia três, leia quatro, leia 5 vezes. É muito importante que você leia várias vezes a Constituição, porque o que vale é a memorização. E se você só vai memorizar se ficar revisando. Então, a ideia é revisar. E a sugestão que eu lhe dou é não leia a Constituição igual um gibi, né? Eu li, não entendi, mas eu segui para frente. Eu não sabia o que significava, mas eu segui adiante. Assim não vale, tá? Tem que fazer a leitura, não entendeu, para, vai ver o que é, volta para a Constituição. Então é importante que você compreenda o que está escrito. E eu queria combinar com vocês 5 leituras da Constituição daqui até o final do ano. Queria combinar com vocês, ó, nós temos aí final de julho, né? Mas vamos contar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós temos 5 meses aí. E eu queria combinar com vocês uma leitura por mês. Será que dá? Ó, eu tenho um mês inteiro para ler uma vez. Será que dá? Uma leitura por mês. Toda a Constituição. Do primeiro ao último artigo. Dá para fazer? Coloque no seu programa, coloque no seu trabalho de estudo. Sabe por quê? Olha, vai cair em administrativo, vai cair em constitucional, vai cair em tributário, vai cair em penal, vai cair em civil, vai cair em todas as disciplinas. Então, se você conhece bem a Constituição, isso vai te ajudar em todas as disciplinas do concurso. Então, eu acho muito importante que você faça a leitura da Constituição, tá certo? E eu vou lhe cobrar no decorrer do semestre, tá? Te cobra essa história, é muito importante que você faça a leitura. E aí, vamos observar mais. Olha, além de tudo isso, o que também é importante é que você faça o estudo, que você inclua na sua vida. Leitura de jurisprudência. É muito importante que você estabeleça uma meta para a leitura de jurisprudência. Sugestão, informativos. Se você conseguir levar em dia a leitura dos informativos, eu já estou feliz. Então, leia o STJ, leia o STF, tem que ler informativos. Olha, lembre-se do seguinte, o direito administrativo, ele não tem um código, não há uma codificação. E a falta de codificação traz a legislação esparsa. Então, nós temos muita legislação esparsa. Então, muitas vezes, a lei é de momentos diferentes, de contextos históricos diferentes, e a doutrina é divergente. A nossa doutrina não se resolve. Então, muitas vezes, quem resolve a nossa questão é a jurisprudência. Então, eu acho muito importante que você faça a leitura de jurisprudência. Nesse ponto, eu queria combinar com vocês o seguinte, olha, faça o cadastro no site do STF, faça o cadastro no site do STJ, para receber os informativos no seu e-mail. Você vai ficar com tudo isso lá no e-mail e vá fazendo a leitura, né? Não adianta juntar no e-mail informativo sem ler, hein, gente? Não vai entrar por osmose. Então, é muito importante que você faça a leitura, estabeleça isso como obrigação na sua vida. Se por acaso, Fernanda, me perdi, não li os informativos, ou perdi alguns para trás, como que eu posso fazer? Eu vou combinar com vocês o seguinte, lá no nosso site é o www.marinela, com L só, marinela.ma, M de Maria, A de amor. Então, www.marinela.ma, tá certo? Acho que vale a pena você fazer a leitura, tá certo? Então, olha lá, www.marinela.ma. Gente, lá no site tem muito material. O que eu tenho feito para ajudar a vida de vocês? Eu venho resumindo os informativos a cada 10. Então, a cada 10 informativos, eu publico um arquivo com resumo. A cada 10, o resumo que aconteceu. Para ficar mais fácil, perdeu algum, não acompanhou, pelo menos você vai fazer a leitura do resumo, tá certo? Então, a cada 10 informativos, a gente publica um arquivo. Lá no site tem muito material, então vale a pena você conferir. Você vai encontrar lá em arquivos no site. Então, entra no site, dá uma olhadinha, tem vários materiais que podem lhe ajudar na prova, ou na nossa aula, no nosso curso e no seu concurso. Além da leitura de informativos, então você escolheu o manual, já vai ler lei seca, está na lista, depois você vai fazer a leitura de informativo, estabelecer a obrigação e vai cumprir. Uma terceira questão que eu queria de vocês é treinamento fazendo prova.
é muito importante que você sente para fazer prova. Por quê? Quando você senta para fazer prova, primeiro, você conhece a postura da instituição. Você vai se acostumando com a linguagem, com a forma de elaborar a prova, você vai se acostumando com o padrão da instituição. Isso ajuda muito, evita surpresas, evita aquelas surpresas desagradáveis, uma prova longa demais, curta demais, isso você acaba evitando porque a instituição tem uma cara. E a segunda coisa, gente, o banco de dados das nossas instituições, ele é esgotável, o que significa dizer, aquela questão que caiu, ela vai cair de novo, ela vai aparecer de novo na prova. Então, isso vai lhe ajudar, chegou na prova, uma questão que já fez, já sabe a resposta. Então, fica muito mais fácil. Então, acho que vale a pena você fazer a leitura e sentar para fazer prova, tá certo? Senta para fazer prova. Uma outra questão importante, olha, tempo. Você sentou para fazer prova, você vai conseguir administrar o seu tempo. Não, estou lerdo demais, estou rápido demais, posso demorar, posso... Então, tudo isso você vai poder dimensionar. Tudo isso você vai poder se organizar. Então, sente para fazer prova, especialmente quando a gente pensa num concurso CESP. Quem sonha com CESP, gente, o tempo é fundamental. Então, você precisa sentar para fazer prova. Então, vai ajudar na linguagem, a questão pode cair repetida, você vai se acostumar com o tempo, vai conseguir dosar, administrar melhor o seu tempo. E uma outra questão importante, condicionamento mesmo. Tem pessoas que têm dificuldade de ficar 4 horas sentado fazendo prova. Parece que a cadeira tem formiguinha, né? 4 horas é muito tempo na cadeira. É tempo mesmo. Então, você precisa se condicionar fisicamente para ficar esse tempo sentado. Sentado e mais, em concentração, né? Sentado e concentrado. Isso que é importante. Então, tudo isso, gente, é condicionamento físico. Você tem que se preparar para isso. Do mesmo jeito que você se prepara na sua vida para correr, que você se prepara para nadar, você vai se preparar também para ficar sentado. E para ficar sentado em concentração durante todo esse tempo. Então é muito importante, gente, que você treine, sente para fazer. É muito importante. Então chega lá em casa, tranca a porta do quarto, desliga o celular, diz a mãe, não bate agora que eu vou fazer prova, marque as 4 horas e sente para fazer prova. Então isso é muito legal. Também é interessante nesse ponto você se inscrever no concurso e fazer a prova. Ah, mas eu não tenho condições de passar. Como você sabe? Você nunca vai saber se você tem condições ou não. De repente, se é para ser o seu, Deus lhe deu de presente, só caiu o que você estudou. Quem sabe? Então, não deixe de fazer inscrição, tá? Não deixe de fazer prova. Vai lhe ajudar muito, lhe dá preparo, lhe dá resistência, lhe dá toda uma canja para os concursos seguintes. Então, não deixe de fazer o concurso, não deixe de fazer prova. Muito bem, olha, você escolheu o manual, já vai ler lei seca, já vai fazer leitura de jurisprudência, já vai fazer prova, vai sentar para fazer prova. O que mais é importante ainda? Bom, aqui nós vamos combinar algumas questões daqui para frente. No nosso site, os senhores vão encontrar um arquivo que diz respeito ao roteiro das nossas aulas. Sugestão, pegue esse roteiro antes de vir para a aula. O que tem nesse roteiro? É roteiro, o próprio nome já diz. É um roteiro da aula, é um resumão da aula. Esse resumão da aula, mas tem lá no final do roteiro, do resumo, tem lá jurisprudências recentes sobre o assunto. O que saiu de novo? Quais as notícias novas sobre esse assunto? Então, você vai encontrar várias decisões novas, recentes sobre o tema. E você vai encontrar em cada um dos nossos arquivos, cada um dos roteiros, você vai encontrar uma coletânea de questões. Então, tem lá algumas questões para você exercitar. Então, você assistiu a aula, você vai ler o roteiro, vai ler as notícias e vai fazer questões. Você não tem como, você já fechou tudo. Você fechou todo o ciclo, então tá perfeito. Então, pegue o roteiro, venha para a aula, chegou em casa, você vai estudar o assunto, vai ler lei seca, vai ler a jurisprudência, vai fazer a questão e não tem como você falhar. Não tem como sair errado, só pode dar certo. Só pode dar certo. Agora, para isso, você precisa ter disciplina, né? Precisa ter disciplina, determinação, faça um programa, faça um planejamento e siga com ele. Não deixe se perder, tá? Não deixe se perder no caminho. Então, olha, cuidado. Programação tem que ser feita e precisa ser cumprida. Segunda eu vou estudar isso, terça eu vou estudar aquilo, quarta eu vou estudar aquilo, quinta eu vou estudar aquele outro e assim vai. Cada dia você estuda uma coisa diferente e você vai seguir um planejamento. Faça o planejamento e siga disciplinadamente tudo que foi planejado, tá certo? Isso é muito importante para o seu estudo. Olha, além de tudo isso, o que nós temos mais lá no site? O site tem alguns artigos que vale a pena você dar uma olhadinha se quiser. E no nosso site você também vai encontrar vídeos. Tem vários vídeos sobre assuntos polêmicos, sobre questões
diversas, todos curtinhos, gente, é 10 minutos, não mais do que 10 minutos. Então, 5, 8, 7, 10 minutos e assim por diante. Então, são coisas rápidas que você vai poder analisar vários temas diferentes assistindo o vídeo. Então, dê uma olhadinha nos vídeos lá do site, podem lhe ajudar ainda no seu estudo. Bom, no mais, o que nós vamos combinar? As nossas aulas, por enquanto, elas saem de Maceió e elas não são ao vivo, tá certo? Nossas aulas não são ao vivo por enquanto. Eu queria pedir a vocês, mande normalmente sua pergunta. Eu tô aqui para você perguntar, mande normalmente a sua pergunta. Mande para os signos, para a área do aluno, normalmente como você manda em todas as aulas. E eu vou lhe responder isso por e-mail, tá certo? Vou lhe responder o mais rápido possível, não se preocupe. Você não vai ficar de uma aula para outra com dúvida, tá? Não vai passar, então não se preocupe. Antes da próxima aula você vai ter sua resposta. Então não se preocupe que todas as perguntas serão respondidas por e-mail, tá bom? Então não se preocupe que você não vai ficar com dúvida pendente. A ideia é não atrapalhar o andamento dos seus estudos, tá bom? Então a gente segue aí em diante e nós vamos então dar início aos trabalhos de hoje. Bom, tudo conversado, tudo combinado, não dá para reclamar depois porque está acordado hoje. Eu posso contar que vocês vão cumprir? Posso contar que vão cumprir com tudo isso? Ó, quantas tarefas, hein? Quantas tarefas vão cumprir? Gente, o sonho do concurso depende de tudo isso, tá? O sonho do concurso precisa de tudo isso. E a última dica que eu vou lhe dar para a gente começar o nosso assunto de hoje diz respeito ao período do ano que nós estamos. Nós estamos no segundo semestre. Qual é o problema? Um perigo. Um problema, porque esse semestre passa voando. Acabou julho, já é dezembro. Você vai ver. Acabou julho, agosto, setembro, outubro, novembro, já acabou o ano. O ano já acabou. Olha, o primeiro semestre voou. Imagina o segundo. Esse semestre, gente, ele passa muito rápido. Se você não prestar atenção, daqui a pouco é festa de Natal. Daqui a pouco começam os enfeites de Natal. Aí começou os enfeites de Natal, parece que tem um problema, é um bloqueio mental. Começou o enfeite de Natal, você não consegue mais estudar. Você não consegue mais estudar. E meninos aqui no Nordeste, a praia pega fogo, né? Porque aí o sol tá lindo e maravilhoso, aí um dia tem que fazer isso, um dia tem que fazer aquilo, aí um dia é festa dos amigos tal, outro dia é festa dos amigos tal, e outro dia é confraternização dos amigos tal, e o amigo secreto dos amigos tal, e o ano acabou. Então, se você deixar rolar solto, o ano vai passar e você não vai estudar. O semestre acaba e você sai daqui todo enrolado, porque você não conseguiu cumprir a meta. Então, preste atenção nisso. Eu sempre aviso na primeira aula do curso. E é engraçado que na última aula os alunos dizem assim, professora, bem que você disse e eu não acreditei. Bem que você disse e eu não me organizei. Então, não deixe isso acontecer. Se organize para não virar bola de neve. Esse semestre é um perigo para passar e você não cumprir a meta. Então, cuidado. E sem contar, gente, que esse final de ano e o próximo ano é um ano de muitos concursos. Nós vamos receber a Copa do Mundo. Receber a Copa do Mundo precisa de muito cargo público ainda. Então, é um ano de muitos concursos para sair. Então, não deixe o período passar. É a sua chance, pode ser o seu. Então, ó, corra atrás, tá certo? Disciplina, determinação, planejamento e muita coragem. Coragem para buscar o seu sonho. Coragem para correr atrás daquilo que você quer, que é o concurso. Então, vamos ao trabalho? Olha, nós vamos dar início o nosso primeiro tema do programa, e o primeiro tema do programa traz noções introdutórias. Então, o primeiro tema aí, noções introdutórias do direito administrativo. Você vai dizer, Fernando, não acredito que você vai falar disso. Você vai falar de fonte, vai falar de sistemas administrativos? Vou falar. Isso cai em prova direto. E o CESP, então, nem se fale. Então, como cai na prova, nós vamos sim tratar. Nós vamos sim falar desse assunto. Então, vamos ao trabalho. Vamos falar então de noções introdutórias do direito administrativo. E a nossa primeira conversa, então, primeiro tema do nosso programa, vamos então às noções introdutórias do direito administrativo. Quando nós pensamos em noções introdutórias do direito administrativo, o que vale a pena, quais os cuidados, o que é importante dentro desse tema para o concurso, quais os cuidados, então, quais as observações? Olha, quando nós pensamos em noções introdutórias do direito administrativo, a primeira questão que eu queria que você lembrasse sempre para a prova é que dentro do direito ou dentro do estudo para concurso, nós precisamos ter conceitos prontos. Nós precisamos daquele conceito na ponta da língua. Perguntou, puf, você já sabe responder. E eu conto isso porque numa oportunidade eu assisti um concurso da magistratura de São Paulo e na prova oral, já viram o concurso da magistratura?
É assim a prova oral, ó. Fica a banca examinadora num patamar mais alto, a cadeirinha do candidato lá embaixo, esquecidinha, e a plateia atrás. Atrás uma plateia imensa torcendo, né? Sabe lá Deus pra quê, né? A família torce pra você passar, os inimigos ou aqueles concorrentes torcem pra você ser reprovado e assim por diante, né? Então aquela plateia toda atrás cheio de energia pra você. E aí então o examinador perguntou à candidata, doutora, o que significa direito posto? O candidato olhou bem pro examinador. Você acha que ela sabia a resposta? Pense bem. Prova oral da magistratura. Ela tinha passado na primeira, na segunda, ela tinha passado em todas as fases. Você acha que ela sabia o que era direito? Com certeza ela sabia. Com certeza ela sabia o que era. Mas aqui, nervoso é demais. A ansiedade é imensa. Muitas vezes o candidato não consegue raciocinar. Então, se você não tem um conceito pronto na ponta da língua, muitas vezes ele não sai. Então, é muito importante que você tenha um conceito de bate-pronto. Chegou, você já devolve. Não precisa nem pensar, tá decorado. Porque esse é o conceito que vai lhe ajudar na ansiedade. Na hora do nervoso, é esse conceito que lhe salva. Porque depois o corpo vai esfriando, a ansiedade vai baixando, e aí você consegue fluir na prova. A nossa candidata não conseguiu responder. Não conseguiu responder de tão nervosa, aí passou um filminho na cabeça, né? Se eu não sei o que é direito, eu não sei mais nada. Ela ficou muda o resto da prova. Muda o resto da prova e foi reprovada no concurso. Então vejam que desespero e que tristeza. Então, de agora em diante, faça o seu conceito. Pode ser curtinho, pobre, com as suas palavras, 5 palavras, 2 linhas, não importa. O que interessa é que você tenha um. O que interessa é que você tenha um conceito pronto na sua memória, tá certo? Então, muito importante, vamos à nossa candidata, vamos ajudar a nossa candidata. O que significa, então, direito? E esse é o nosso primeiro conceito nas noções introdutórias. O que significa, então, direito? E você vai guardar que direito nada mais é do que aquele conjunto de normas, direito então nada mais é do que aquele conjunto de normas impostas coativamente pelo Estado. Falamos então que direito é aquele conjunto de normas então impostas coativamente pelo Estado que vão disciplinar, que vão impor então, vão disciplinar as regras de conduta social. Então direito é aquele conjunto de normas impostas coativamente pelo Estado que vão disciplinar, que vão cuidar, então, da vida em sociedade. Então, você vai pensar que é aquele conjunto de normas, então, direito, aquele conjunto de normas impostas coativamente pelo Estado. Então, você vai guardar aqui. Está difícil esse tablet aqui, vou apanhando, mas vamos lá. Direito, então, é aquele conjunto de normas impostas coativamente pelo Estado. Então, lembre-se aqui, a imposição é coativa. São impostas, então, coativamente pelo Estado. Impostas coativamente pelo Estado com o objetivo de quê? Na verdade, gente, o direito ele quer permitir a coexistência pacífica dos seres em sociedade. Então, aquele conjunto de normas impostas coativamente pelo Estado com o objetivo de permitir, de assegurar a coexistência pacífica dos seres em sociedade. Então, a ideia aí é assegurar a coexistência pacífica dos seres em sociedade. Então, o que nós queremos é definir aonde começa o direito de um e aonde termina o direito dele, aonde começa o direito de outro e até onde vai o direito desse segundo. Então, assegurar a coexistência pacífica dos seres em sociedade. Então, o que nós queremos, na verdade, é saber aonde começa e aonde termina o direito de cada um, de cada membro nessa sociedade. Então, o direito, conjunto de normas impostas coativamente pelo Estado e que servem para assegurar a coexistência pacífica dos seres em sociedade. O que você vai guardar? O direito, na verdade, para fins didáticos, a ciência é uma só. Mas para fins didáticos, ele foi subdividido em vários ramos. Então, com o objetivo de organizar o nosso estudo, com objetivos didáticos, o direito ele foi subdividido em normas de direito interno e normas de direito internacional. Então, ele foi subdividido aí em vários ramos. E nesses ramos, nós encontramos, então, norma de direito interno e norma de direito internacional. E aí nós vamos lembrar, então, o direito interno e o direito internacional traz exatamente aqueles que se preocupam
com as regras dentro do território nacional. Você vai pensar em direito interno. Direito interno, então, aqueles que se preocupam com a atuação dentro do território nacional. Então, são aquelas regras vigentes dentro do nosso país, aquelas relações que acontecem dentro do território nacional. E nós vamos pensar em direito internacional, se preocupando, então, com as relações internacionais. Então, direito interno dentro do território nacional, direito interno, as relações dentro do nosso Estado, dentro de cada Estado, e vamos lembrar direito internacional, aqueles que envolvem, então, indivíduos de outros Estados, entre pessoas jurídicas de outros Estados, aquele que envolve, então, relações internacionais. Então, se é relação interna, direito interno, se é relação internacional, direito internacional, tá certo? Então, ele vai se preocupar aí com as relações com os indivíduos em relações fora do território, fora desse Estado, relações internacionais, tá certo? O direito administrativo nada mais é do que um ramo do direito interno. Então, o direito administrativo, nós estamos falando aí de um ramo do direito interno. Então, para o direito administrativo, nós estamos falando de um ramo do direito, então, interno. E aí você vai se preocupar ainda. Nosso direito, ele também se subdivide em ramo do direito público e ramo do direito privado. Então, essa também é uma divisão para fins didáticos e nós vamos nos preocupar aqui. O ramo do direito público é aquele que se preocupa com a atuação do Estado, que se preocupa com as relações jurídicas, então, tendo o Estado como parte, mas o Estado como parte buscando a satisfação do interesse público. Então, você vai pensar assim, ó, direito público é aquele que se preocupa com a atuação do Estado, pense então nas relações jurídicas, tendo o Estado como parte. Então, tendo o Estado aqui dentro dessa relação. E aí você vai guardar relações jurídicas tendo o Estado como parte, mas na busca dos interesses públicos. Então, o que nós vamos perseguir aqui são os interesses públicos. O que nós vamos proteger aqui é o interesse público. Então, você vai pensar em direito público, aquelas relações, então, que tem o Estado como parte, na busca, na satisfação, visando realizar, então, o interesse público, tá certo? Então, relações que tem o Estado como parte, buscando a satisfação do interesse público, buscando a realização, então, do interesse público. Você vai guardar direito privado. O que será que acontece lá? Lá no direito privado, você vai pensar em relação entre particulares. Então, pensou em direito privado, pense, nós estamos falando de relações entre particulares. Então, aqui no direito privado, você vai encontrar as relações entre particulares. Relações entre particulares, buscando lembrar que os interesses são os interesses privados, são os interesses individuais. Então, as relações entre particulares satisfazendo interesses privados. Então, vejam, os objetivos são diferentes. Lá no direito privado, nós vamos encontrar relações privadas. Lá no direito público, nós vamos encontrar relações públicas. Vejam que o objetivo aí é buscar interesses, então, diferentes, tá certo? O direito administrativo, mais uma vez eu lembro, que ele é um ramo do direito público. No direito administrativo, nós estamos falando, então, de um ramo do direito público. Ele é ramo do direito interno e ele é ramo do direito público. Ele vai se preocupar, então, com a atuação do Estado, tendo o Estado como parte na busca do interesse público, tá certo? Cuidado com essa questão. Nós estamos, então, no direito público, relação de direito público, então, nesse caso. Bom, gente, não se esqueça. Fernanda, norma de direito público. E essa questão, gente, tá na moda, hein? Pode cair no concurso. Olha a dica do concurso. Pode aparecer na sua prova uma história mais ou menos assim. Será que regra de direito público, olha lá, regra de direito público é igualzinha, é sinônimo à regra de ordem pública? E já caiu com o CESP no concurso, uma questão dizendo assim, regra de direito público é sinônimo de regra de ordem pública. Será que é verdadeiro ou falso? Será que regra de direito público é sinônimo de regra de ordem pública? Será que são sinônimos? E a resposta é não. Guarde, regra de direito público é diferente de regra de ordem pública. Então, regra de direito público é diferente de uma regra de ordem pública.
Mas, Fernanda, qual é a diferença? O que muda nessa história? Olha, quando nós pensamos em regra de direito público, nós vamos observar aquelas que se preocupam com a atuação do Estado. Aquelas que se preocupam com a atuação do Estado. Lembra do que o objetivo é satisfazer o interesse público. Mas você vai guardar que regras de ordem pública são aquelas regras inafastáveis pela vontade das partes. São aquelas regras que não podem ser modificadas pela vontade das partes. Então, são aquelas regras inafastáveis, aquelas regras imodificáveis pela vontade das partes. Então, regra de direito público se preocupa com a atuação do Estado. A atuação do Estado na satisfação do interesse público. Mas regra de ordem pública são aquelas inafastáveis e imodificáveis pela vontade das partes. Então, aquelas regras impostas e que não podem ser afastadas, que não podem ser modificadas pela vontade das partes. Nesse caso, o que é interessante é que você guarde. Nós encontramos regras inafastáveis, portanto, regras de ordem pública, lá no direito público, e aqui nós podemos afirmar que toda regra de direito público é também de ordem pública. Então, nós encontramos regra de ordem pública no direito público. Mas nós também encontramos regras inafastáveis pelas partes lá no direito privado. Então, nós também encontramos regra de ordem pública no direito privado. Você vai guardar assim, ó, toda regra de direito público é de ordem pública. E essa é a afirmação. Toda regra de direito público, ela é de ordem pública, porque ela é inafastável, ela é imodificável pelas partes. Querendo você ou não, você vai pagar imposto de renda. Querendo você ou não, você vai se submeter a controle alfandegário. Então, nós estamos falando de uma regra de ordem pública. Ela é inafastável pela vontade das partes. Então, o direito público, ele é de ordem pública. Mas cuidado, o conceito de ordem pública, ele é maior. Por quê? Nós encontramos regra de ordem pública no direito privado. Exemplo, impedimentos para o casamento. Imagine que você decidiu se casar com seu irmão, pode? Você resolveu, quero me casar com meu irmão, pode isso? Não pode, irmãos estão impedidos. Eu resolvi me casar com meu pai, posso casar com meu pai? Também não pode. Esse é o impedimento para o casamento e eu não posso modificar. Essa regra é inafastável pela vontade das partes. Mas, Fernanda, está lá no direito civil, está lá no direito privado. Mesmo assim, a ordem pública? Mesmo assim. Então, nós encontramos regra de ordem pública também no direito privado. E você poderia guardar impedimentos para o casamento, você poderia guardar regras de capacidade civil. Então, impedimentos para o casamento, capacidade civil, são exemplos de regras de ordem pública que estão lá no direito privado. Impedimentos, então, para o casamento, você poderia guardar ainda capacidade civil, que são regras que estão lá no direito privado, mas que são regras de ordem pública, que não podem ser modificadas, que não podem ser afastadas pela vontade das partes. Então, galerinha, atenção. Regra de direito público é diferente de regra de ordem pública. Então, são regras diferentes e que precisam ser observadas. Então, regra de direito público é diferente de regra de ordem pública. Então, vai o cuidado, atentos com essa observação. Direito público, então, é diferente de uma regra de ordem pública. Não são sinônimos, não são sobreponíveis. Você vai pensar que o direito público é maior do que a ordem pública, tá certo? Direito público, ordem pública é maior do que o direito público, desculpem. Ordem pública é maior do que o direito público, tá certo? Então, cuidado com essa informação. Não são sinônimos, não são sobreponíveis. O conceito aqui é diferente, tá certo? Então, não são sinônimos, não são sobreponíveis, tá certo com essa regra? Ok com essa informação? Então, cuidado, galerinha. Daqui para frente, nós vamos lembrar, então,
que o direito administrativo é do direito público, é ramo do direito interno e público, tá certo? Então, pense na atuação do Estado na busca do interesse público. E aí nós vamos pensar um pouquinho no conceito de direito administrativo. Então, daqui para frente, vamos lembrar o que significa o direito administrativo, quais os cuidados, quais as observações. Vamos pensar um pouquinho sobre o conceito de direito administrativo. Ah, mas antes de seguir adiante, eu esqueci de ajudar a nossa candidata, né? Nossa candidata que perdeu a questão do concurso. O que era mesmo direito posto? Você conseguiu responder? O que significa mesmo direito posto? E aí, aproveitando, queria dar boas-vindas aos nossos alunos que estão aqui no estúdio em Maceió, assistindo a aula. Sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês vieram. E o pessoal aqui de Maceió, que tiver interesse em vir assistir essa aula, que é gravada aqui em Maceió, então você pode se organizar, a gente pode programar para você vir assistir. Então aqui não tem, a gente precisa ver só o dia que você pode, como você pode, e a gente se organizar. Então quem tiver interesse, pode se organizar para vir assistir aqui a aula. Pode mandar o e-mail pelo meu site, a gente combina, a gente marca, tá certo? E aí eu te passo a programação, então, para você vir participar e assistir com a gente. Mas meninos que estão aqui com a gente, obrigada pela presença, obrigada pela participação de vocês, com certeza vocês vão ajudar muito no andamento da aula, né? Obrigada aí pela presença. E vamos então, ajudando a nossa candidata, o que era mesmo o direito posto, só para a gente fechar. Lembre-se que direito posto é aquele conjunto de normas impostas coativamente pelo Estado, que disciplinam a vida em sociedade, que permitem a coexistência pacífica dos seres, e é o direito vigente num dado momento histórico. Você vai guardar que direito posto é aquele direito vigente num dado momento histórico. Então, você vai guardar que o direito posto significa, então, aquele direito vigente num dado momento histórico. Então, quando nós falamos de direito posto, ajudando a nossa candidata, né, fácil essa questão, é o direito vigente, então, num dado momento histórico. Ficou claro? Ok com essa informação? Muito bem. Meninos, deu para anotar aí? Vamos seguir adiante, então. O que é direito administrativo? Qual é a briga? Qual é a confusão da doutrina? E quais os problemas que nós encontramos aqui? Na verdade, gente, o direito administrativo ele passa por um problema sério no que diz respeito ao seu conceito. Tendo as 100 páginas do livro. E agora? Cai no concurso? Cai, gente. Infelizmente, cai. Melhor seria se fosse mais simples, né? Mas não é. Então, vai cair na prova. E como vai cair na prova, não dá para pular esse capítulo. Tem aluno que abre o livro e essa primeira parte ele dobra, né? Ele dobra e não lê. Não pode dobrar e não ler. Não cabe, tá certo? Vai cair na prova. Então, vamos verificar o que é direito administrativo. A nossa doutrina, ela briga bastante, ela discute bastante no que diz respeito a esse conceito. Mas qual a discussão, qual a divergência, qual a polêmica da doutrina? Na verdade, gente, a divergência começa na própria definição do objeto do direito administrativo. O problema também se instala no que diz respeito à área de sua atuação. Se você for observar o nosso histórico doutrinário, você vai perceber que ora o conceito é grande demais, ora o conceito é fechado demais. Os nossos autores não se resolvem quanto ao objeto e quanto à área de atuação. Então, isso é um problema no Brasil. Objeto e área de atuação é sempre ponto polêmico, tá certo? O que nós vamos tentar aqui para facilitar a nossa vida? Eu vou tentar com vocês resumir o que diz a doutrina. Então, de forma bem sucinta, bem resumida, eu lhe conto o que diz a doutrina e daí nós vamos logo fechar. Se cabe ou não nos dias de hoje, se aquela teoria é não aplicada, tá certo? Então, eu não tenho como não passar por teoria. Eu odeio teoria, mas agora você vai gostar, né? Agora você vai adorar a teoria, vai fazer parte da sua vida. Então, bola pra frente, né? Coragem com a teoria. Eu vou tentar colocar da forma mais fácil e sucinta possível para facilitar a sua vida, tá bom? Então, a doutrina briga bastante no que diz respeito ao objeto e ao campo de atuação da nossa disciplina. Um problema que nós temos, Fernanda, posso copiar a doutrina estrangeira e trazer para o Brasil? Eu vou fazer um estudo de direito comparado, eu copio a doutrina estrangeira e trago para o Brasil. Na verdade, gente, essa adoção, esse critério não é seguro. Não é seguro porque o direito administrativo ele tem aplicações diferentes no mundo afora. Então, o que você tem de administrativo lá fora
nem sempre é o que nós temos aqui. Então, utilizar a doutrina estrangeira de forma acrítica é um perigo. Nós não podemos sair copiando a doutrina estrangeira, não dá. Nosso direito administrativo é diferente da maioria dos países. Então, não dá para copiar a doutrina, não dá para transcrever aqui, tá certo? Então, temos que fazer as conciliações necessárias. E vamos ao nosso histórico, então? Bom, a primeira ideia, a primeira questão que surgiu, e essa já superada nos dias de hoje, discutia exatamente o seguinte: o direito administrativo é um estudo de leis ou é um estudo de regras e princípios? O que será que nós estudamos aqui? Será que o direito administrativo é um simples estudo de leis ou será que nós estudamos aqui regras e princípios? O que você acha? A primeira ideia que surgiu dividia o direito administrativo, ou chamada escola legalista ou escola exegética. Para a escola legalista ou escola exegética, dizia-se então, o direito administrativo é nada mais do que um estudo de leis. Escola legalista ou escola exegética. Para a escola legalista ou escola exegética, o direito administrativo era somente um estudo de leis, nada mais. Aqui, na verdade, não se falava em estudo de princípios, não se falava em estudo de regras e princípios. O que se falava era, o direito administrativo é tão somente um estudo de leis. Então, a primeira ideia que surgiu, primeira análise que surgiu, e o direito administrativo foi escolhido, foi definido, então, como escola exegética ou escola legalista. Nesse momento, o que prosperava era, nós vamos estudar somente leis. Estudamos somente leis. Então, para a escola legalista, o estudo somente de leis. O direito administrativo era um estudo somente de leis. Então, nós vamos ficar somente com o estudo de lei seca, não vamos estudar doutrina, não vamos estudar princípios e regras, vamos ficar somente com o estudo de leis, tá certo? Na verdade, gente, essa teoria não prosperou. O direito administrativo não ganhou essa cara, não ganhou essa conotação. E a escola legalista fica, então, superada, e o que se conclui é que o direito administrativo vai ser mais do que um estudo de leis. O direito administrativo, na verdade, passa a ser uma análise de regras mais princípios. Então, aqui nós vamos estudar leis, mas aqui nós também vamos estudar princípios. Então, o direito administrativo não é só lei, é leis mais princípios. Então, a escola legalista, ela fica superada, fica afastada, e nós chegamos à conclusão que o nosso direito administrativo passa a ser um estudo de leis mais princípios. Então, muito importante, inclusive, gente, a parte principiológica. Muito importante, faz a nossa história, muda o nosso contexto. Então, a parte de princípios é muito importante para o nosso estudo. Então, nós não somos somente um estudo de leis. Vamos estudar leis mais princípios, tá certo? Nessa ordem, então, o direito administrativo se estabelece nesse contexto como um estudo de leis mais princípios. E é assim que nós vamos ficar. É assim que nós vamos seguir em frente, então. Um estudo de leis mais princípios. Então, o direito administrativo passa a ser mais do que um estudo só de leis, afastado da escola legalista, e o direito administrativo passa a ser um estudo de leis mais princípios, tá certo? Guardada essa conotação, leis mais princípios, várias teorias, vários critérios foram criados para conceituar direito administrativo. Então, raciocinando como leis mais princípios, várias teorias foram criadas. A primeira delas, que nós vamos guardar e que cai bastante em prova de concurso, foi a chamada escola do serviço público. Então, a primeira teoria, chamada de escola do serviço público. Volto a lembrar, gente, que as nossas teorias, elas, na verdade, transitavam entre um conceito amplo demais e um conceito restrito demais. Ora o doutrinador abria muito, ora o doutrinador fechava demais. Então, essa foi a grande dificuldade na definição do nosso conceito. Ora o objeto era gigante demais, ora o objeto era restrito demais. Então, esse é exatamente o desafio, a dificuldade da nossa doutrina no conceito de direito administrativo. Então, o que dizia a escola do serviço público e quais os cuidados, quais as observações no que diz respeito a essa escola? A escola do serviço público dizia assim, ó, o direito administrativo, ele se preocupa, o
direito administrativo, ele estuda o serviço público. O direito administrativo, ele estuda, então, o serviço público. Até aqui parece bom, né? Realmente nós estudamos o serviço público. Mas o que significava serviço público para esse contexto? Nesse momento, serviço público representava toda a atuação do Estado. Serviço público representava, então, toda a atuação do Estado. Na verdade, tudo que o Estado fazia nesse momento era chamado serviço público. Tudo que o Estado fazia nesse momento era chamado de serviço público. Então, a escola do serviço público, ela dizia, o direito administrativo se preocupa com o serviço público. O direito administrativo vai estudar o serviço público. No entanto, gente, serviço público tinha um conceito gigante. Serviço público tinha um conceito amplo demais. Serviço público, para essa época, representava toda a atuação do Estado. Então, era um conceito muito amplo, muito abrangente, e incluía toda a atuação do Estado. Detalhe, se você pensar em direito administrativo como serviço público, toda a atuação do Estado, qual era o problema dessa teoria? Essa teoria, gente, ela praticamente excluía os demais ramos do direito. Ela praticamente excluía aí, incluindo todos os demais ramos. Imagine, olha, ela incluía, pensando nesse conceito, né? Ela incluía o direito constitucional, ela incluía o direito processual, porque tudo que o Estado faz, toda a atuação do Estado era serviço público, e ainda, gente, ela incluía regras de direito privado, porque ela incluía a atividade comercial, ela incluía a atividade empresarial do Estado. Então, ela incluía tudo e acabava comprometendo outros ramos do direito. Então, essa teoria, ela não ganhou força, ela não prosperou e não foi aceita no Brasil. Então, a escola do serviço público não foi acolhida pelo nosso sistema, o conceito era amplo demais, o conceito era abrangente demais e não foi acolhido pelo sistema brasileiro, tá certo? Então, a escola do serviço público, ela não foi aceita no Brasil. Ela incluía, então, abrangia, na época, praticamente toda a atuação do Estado. Então, era um conceito grande demais que comprometia outros ramos do direito. Então, o tributário, o financeiro, o empresarial, o direito civil, o direito comercial e assim por diante. Então, ela passava a se preocupar com todas as atividades, inclusive as estranhas a próprio interesse público, tá certo? Então, essa escola não prosperou, não foi, então, acolhida no regime brasileiro. Essa não serve. Bom, mas caminhamos. Depois da escola do serviço público, a nossa doutrina criou uma segunda teoria, que foi chamada de critério do Poder Executivo. Surgiu, então, uma segunda teoria, e essa teoria foi chamada de critério do Poder Executivo. O que dizia o critério do Poder Executivo e qual era o cuidado, qual a observação a respeito desse critério? O critério do Poder Executivo dizia, o direito administrativo, ele se preocupa com o Poder Executivo. Então, o critério do Poder Executivo dizia, olha, o direito administrativo, ele só se preocupa com a atuação do Executivo. Ele só se preocupa com a atuação do Poder Executivo. Será que isso é verdade? Segundo esse critério, vejam cuidado. A atuação do Legislativo, a atuação do Judiciário, elas estavam fora do conceito. Nós não vamos nos preocupar com o Legislativo, nós não vamos nos preocupar com o Poder Judiciário. Será que isso é verdade? Será que esse critério foi acolhido no Brasil? Nós só estudamos o Executivo e nada mais? Galerinha, esse critério também não foi aceito. E ele é dos que mais cai em prova de concurso. Então, tome cuidado. Esse critério também não foi acolhido no Brasil. Você vai dizer, Fernanda, por quê? Porque, na verdade, gente, nós estudamos no Brasil a atividade, ou melhor, o nosso direito administrativo, ele se preocupa com a atividade administrativa. Nós nos preocupamos com a atividade administrativa. Não importa quem exerce. Não importa se veio do Executivo, não importa se veio do Legislativo, não importa se veio do Judiciário. Pense assim, ó, se o legislador ele faz licitação para comprar canetas, isso nós estudamos. Isso é do direito administrativo. Se o Judiciário faz concurso para juiz, esse concurso nós também estudamos. Isso também é direito
administrativo. Então, nós nos preocupamos com a atividade de administrar. Não importa se é executivo, se é legislativo, se é poder judiciário. Está administrando é problema nosso, tá certo? Então, essa teoria não foi acolhida, não foi aceita no Brasil hoje, tá certo? O critério do poder executivo também ficou afastado do nosso sistema. Terceira teoria que surgiu foi chamada de critério das relações jurídicas. Terceira teoria foi, então, denominado critério das relações jurídicas. O que dizia o critério das relações jurídicas? Quais os cuidados, quais as observações, o que aconteceu dentro desse critério? Na verdade, gente, o critério das relações jurídicas dizia: o direito administrativo é o conjunto de normas que regem as relações jurídicas entre o Estado e os administrados. Então, o critério das relações jurídicas dizia: o direito administrativo ele se preocupa, ou melhor, representa aquele conjunto de normas que regem, então, as atividades jurídicas, que regem as relações jurídicas entre o Estado e os administrados. Relações jurídicas, então, entre o Estado e os administrados. Será que é isso? Será que nós nos preocupamos com as relações jurídicas entre o Estado e os administrados? Será que isso é mesmo o direito administrativo? Olha, gente, pense comigo. Se nós vamos cuidar das relações jurídicas entre o Estado e os administrados, para que os demais ramos do direito público? Para que serviriam os demais ramos do direito público? Vejam, esse conceito, ele também foi dito amplo demais. Esse conceito também não foi acolhido no Brasil. Esse conceito é gigantesco e ele prejudica os demais ramos do direito público. Ele estaria, então, esquecendo os demais ramos do direito público, esquecendo os demais ramos, então, do direito público. Então, esse critério, ele também não foi aceito no Brasil, também não foi acolhido no Brasil, porque ele esquece, então, dos demais ramos do direito público. Então, esse critério também foi afastado. Pare para prestar atenção. Serviço público era grande demais, poder executivo era restrito demais, critério das relações jurídicas era gigante demais, e assim foi. Assim foi a nossa história. Ora gigante demais, ora restrito demais. E assim nós caminhamos, tá certo? Então, esse critério também não foi acolhido no Brasil. O terceiro critério, que cai bastante em prova de concurso e que você precisa tomar cuidado, é o chamado critério teleológico. Esse cai muito em prova de concurso. O que dizem os doutrinadores sobre o critério teleológico? Para os nossos doutrinadores, o critério teleológico significa um conjunto, critério teleológico, conjunto, um sistema de princípios. Então, nós vamos pensar aqui, critério teleológico como um sistema de princípios. Sistema de princípios, então, que regem a atividade administrativa do Estado. Sistema de princípios, então, que regem a atividade administrativa do Estado. Nossa, Fernanda, parece que aqui a nossa história começa, né? Será que nós somos mesmo um conjunto de princípios que rege a atividade administrativa do Estado? Olha, me parece isso, a ideia é boa, né? A ideia é boa, nós nos preocupamos realmente com a atividade do Estado, nos preocupamos realmente com um conjunto de princípios. Mas nossa doutrina brasileira diz assim, ó, esse conceito é bom. Esse conceito foi aceito no Brasil. Mas os nossos doutrinadores disseram, ele precisa ser complementado. Eu tenho que dizer mais. Eu tenho que falar mais sobre isso. Tenho que completar. Mas esse conceito, ele foi acolhido no Brasil. Então, o critério teleológico, ele cai bastante em prova de concurso e ele foi aceito pela doutrina brasileira. Então, esse critério ele foi acolhido pelo Brasil. Ele foi dito insuficiente, mas ele foi aceito pela doutrina brasileira. A ideia é assim, ó, vamos completar, né? Vamos falar mais, mas isso que está escrito é verdade. Então, vamos completar esse critério. Depois disso, gente, surge um novo critério, que também aparece em prova de concurso, apesar de não ser dos prediletos, que é o chamado critério residual.
ou também chamado de critério negativo. O que significa o critério residual, ou também chamado de critério negativo? O critério residual negativo diz que o direito administrativo ele é definido por exclusão. Para o critério residual ou critério negativo, o direito administrativo ele é definido por exclusão. Definido por exclusão, assim dizendo, ó, nós nos preocupamos com a atividade do Estado, que não é de legislar, nós nos preocupamos com a atividade do Estado, que não é julgar. Então, o direito administrativo, para esse critério, ele era definido por exclusão. O direito administrativo, então, ele tem como objeto as atividades desenvolvidas pelo Estado, excluídos o legislar e excluídos o julgar. Então, o critério residual diz assim, olha, o direito administrativo, ele se preocupa, então, ele tem por objeto, então, as atividades do Estado, atividades desenvolvidas pelo Estado, excluída a jurisdicional, excluindo, então, a atividade jurisdicional e excluindo a atividade legislativa. Então, excluindo a atividade jurisdicional e excluindo a atividade legislativa. Então, na verdade, o que nós temos aqui? Exclusão. Nós vamos estudar aquelas atividades do Estado que não é julgar e aquelas atividades do Estado que não é legislar. Então, nós vamos excluir a atividade legislativa, vamos excluir a atividade jurisdicional. E o que sobrar é direito administrativo. Todo o resto, então, é nosso. Será que isso é verdade? É verdade. Nós não estudamos legislar. Função legiferante não é problema nosso. Nós também não estudamos a função jurisdicional. O que o juiz faz no processo, no exercício da jurisdição, nós também não estudamos. Isso também não é problema nosso. Então, esse critério, ele é verdadeiro. Ele foi acolhido no Brasil. Mas a nossa doutrina diz, olha, também tem que ser completado. Eu não posso falar só isso. Só isso é pouco. Então, esse critério foi aceito no Brasil, foi acolhido no Brasil, mas ele também foi dito insuficiente. Então, nossa doutrina diz, ó, precisa completar. Isso é verdade, mas precisa completar. E aí, então, a doutrina cria mais uma teoria que já vai ganhando fim de lista, tá? Mais uma teoria aí para a gente já ir completando a nossa lista. A próxima teoria, ela foi chamada de critério de distinção da atividade jurídica e atividade social do Estado. Próximo critério, então, a letra F, foi chamada, então, de critério de distinção, olha lá, critério de distinção entre a atividade jurídica, critério de distinção, então, entre a atividade jurídica e a atividade social do Estado. Critério de distinção, então, entre a atividade jurídica versus a atividade social do Estado. Na verdade, qual era a ideia aqui? Olha, o direito administrativo, ele se preocupa com a atividade jurídica. Ele regula a atividade jurídica. E ele não se preocupa com a atividade social do Estado. Na verdade, essa teoria dizia, olha, o direito administrativo, ele se preocupa com a atividade jurídica do Estado. Nós vamos estudar o que é a atividade jurídica do Estado. O direito administrativo, ele não se preocupa, ele não vai estudar a atividade social. Ele não estuda a atividade social do Estado. Quer dizer, Fernanda, como assim? Olha, se você parar para pensar, você vai encontrar no manual de administrativo se a política pública Bolsa Escola ela é boa. Você vai encontrar lá no direito administrativo, nos livros manuais de direito administrativo, se a melhor política é Fome Zero ou Auxílio Gás. Existe esse estudo. Nós estudamos qual é a melhor política pública? Nós estudamos políticas públicas aqui? Não. Na verdade, esse não é o nosso objeto. Agora, a partir do momento que se estabelece a política pública Bolsa Escola, como nós vamos implementar? Ó, vai ter um cadastro, vai ter um ato administrativo convalidando o cadastro vai ser feito com pagamento daí 30 dias. Isso é o jurídico. Executar a política pública é o jurídico. Como juridicamente isso vai acontecer, nós estudamos. Agora, se é melhor Bolsa Escola, Fome Zero, Auxílio Gás, ou Bolsa Gestante, ou Brasil Carinhoso, qual é a melhor política? Ó,
Isso nós não sabemos. Ou melhor, isso nós não estudamos aqui. Então, quem estuda é a sociologia, quem estuda é a economia, isso não é do direito administrativo. O direito administrativo ele vai estudar, na verdade, a atividade jurídica do Estado. Como implementar essa política? Aí é problema nosso, tá certo? Então, nós nos preocupamos com a atividade jurídica e não vamos estudar a atividade social do Estado. Essa história, gente, também é verdadeira. Só que a doutrina, mais uma vez, diz é pouco, né? Nós precisamos de mais. Esse critério é verdadeiro, mas também foi dito insuficiente. Então, esse critério, ele também é verdadeiro, mas foi dito insuficiente. Eu preciso de um pouco mais. Eu preciso de algo a mais, tá certo? Pensando nisso, o que ele fez? Aproveitando, Fernanda, queria estudar pelo livro de Eli. Eu posso estudar pelo livro de Eli? Olha, só uma dica aí. Quem gosta de Eli, que é apaixonado por Eli, pode estudar pelo livro dele. Quer dizer, Fernanda, o livro está atualizado? Está. O livro está atualizado. No entanto, só vale uma observação. Ele já não traz o pensamento de Eli. Por quê? Eli faleceu em 1990. E, portanto, antes de leis importantes da nossa disciplina. Olha, antes de improbidade, licitação, contratos, concessão, permissão, PPP, processo administrativo. Então, ele faleceu antes de leis muito importantes para o nosso regime. Então, a ideia que eu lhe dou, quer estudar por ele? Tome cuidado. Porque, às vezes, no corpo você tem uma pontuação, uma posição, e no rodapé você tem outra. Então, só tome cuidado para não ficar muito polêmica, a cabeça bagunçar mais. Mas está atualizado, dá para estudar. Certo? Então, olha lá, critério de Eli foi o acolhido no Brasil. Esse critério foi o mais aceito e foi o critério, então, definido pelo critério da administração pública. Então, o critério acolhido no Brasil, fechado pela maioria dos autores, foi chamado de critério da administração pública. Na verdade, eu vou lhe contar uma história. O critério da administração pública, então, ele foi definido por Eli Lopes Meireles. E hoje talvez seja o mais acolhido, mais aceito no Brasil. Então ele foi definido por Eli Lopes Meireles e talvez seja o critério aí mais aceito, mais acolhido nos dias de hoje. Fofoca. O que o Eli fez? O Eli, na verdade, gente, ele saiu amarrando os critérios anteriores. Ele, na verdade, saiu juntando todos os critérios anteriores e saiu amarrando tudo. Então, ele amarra todos os critérios. É como que ele pegasse assim, ó. Você, Fernanda, disse que o teleológico foi aceito, mas era insuficiente. Você disse que o residual foi aceito e era insuficiente. Você disse que o critério de distinção foi aceito e foi insuficiente. E se eu somar tudo isso? E se eu somar tudo, não vai dar um bom conceito? Se eu somar tudo isso, não resolve a minha questão? Então, foi exatamente o que ele fez. Ele fez, então, a soma de todos os critérios anteriores e definiu o conceito de direito administrativo. E aqui com ele que nós vamos ficar. Vamos ver, então, que conceito é esse, o que disse Eli Lopes Meireles, então, dentro desse conceito. Vamos seguir? Ele disse, então, lá no critério da administração, que o direito administrativo nada mais é do que um conjunto, sintetiza-se, então, num conjunto harmônico de princípios e regras. Então, Eli Lopes Meireles dizia, olha, direito administrativo significa, então, um conjunto harmônico de princípios mais regras. Esse conjunto harmônico de princípios e regras, gente, é que forma hoje o que nós chamamos pela doutrina de regime jurídico administrativo. Então, esse conjunto harmônico de princípios e regras é que você hoje na doutrina encontra o chamado regime jurídico administrativo. É exatamente isso, exatamente esse conjunto harmônico de princípios e regras. Mas ele dizia, esse conjunto harmônico de princípios e regras cuida de quê? Rege o quê? O que se preocupa? Qual é a preocupação? E aí você vai guardar que este conjunto harmônico de princípios e regras regem os órgãos, regem os agentes, órgãos, agentes, a atividade administrativa. Então, na verdade, gente, o que vale guardar aqui? Olha, não importa se essa atividade ela é desenvolvida pelo Poder Executivo,
se ela é desenvolvida pelo Poder Legislativo ou se ela é desenvolvida pelo Poder Judiciário. Não importa. O direito administrativo ele vai se preocupar com o conjunto de princípios e regras que regem órgãos, agentes e atividade administrativa. Não interessa quem exerça. Se está no Executivo, joia. Se está no Judiciário, também pode ser. Se está no Legislativo, também pode ser. Vejam, nós não nos preocupamos com legislar e nem o julgar. Mas se o legislador ele administra, isso é problema nosso. Se o Judiciário está administrando, isso também é problema nosso. Então, regem os órgãos, os agentes, a atividade administrativa, independentemente de estar no Executivo, no Legislativo ou no Judiciário. E aí você vai guardar ainda, dizia ali, o direito administrativo, ele vai, então, cuidar da atividade administrativa tendentes a realizar, de forma direta, de forma direta, de forma concreta e de forma imediata, então, direta, concreta e imediata, os fins desejados pelo Estado. Então, tendentes a realizar, de forma direta, de forma concreta e de forma imediata, os fins desejados pelo Estado. Então, tendentes a realizar, de forma direta, de forma concreta e de forma imediata, os fins desejados pelo Estado. Veja, o que vale guardar aqui? Esses fins desejados pelo Estado, parênteses para um cuidado importante. Esses fins, eles não são decididos, eles não são estabelecidos pelo direito constitucional ou direito administrativo. Quem, na verdade, define esses fins é o direito constitucional. Então, esses fins do Estado, esses objetivos do Estado, eles são definidos pelo direito constitucional. Vejam, nós, na verdade, vamos realizar esses fins. É o direito constitucional que vai se preocupar com a definição deles. Então, quem define os fins é o direito constitucional. Observe, nós vamos realizar esses fins. Na verdade, o direito administrativo ele visa concretizar esses objetivos do Estado. Mas os fins do Estado eles são definidos, então, pelo direito constitucional. É por essa razão, gente, que o administrativo e o constitucional, eles estão tão ligados. Por essa razão que eles estão tão atrelados. O constitucional define os fins e nós vamos realizar esses fins. O constitucional diz quais são os objetivos do Estado e nós vamos realizar esses objetivos. Então, na verdade, é por essa razão que o administrativo e o constitucional estão sempre tão amarrados, estão sempre tão atrelados. Agora vejam, dizia ele então, tendentes a realizar de forma direta, de forma concreta e de forma imediata. Esses três conceitos, acho que vale a pena você decorar. O que significa, e nós vamos voltar a eles em outros momentos, o que significa realizar de forma direta, o que significa realizar de forma concreta e o que significa realizar de forma imediata os fins desejados pelo Estado. Quais são os cuidados, quais são as observações sobre isso? Olha, realizar de forma direta, e a primeira ideia importante, realizar de forma direta significa, é diferente da indireta. Se eu realizo de forma direta, eu digo, é diferente da indireta. Mas o que isso tem a ver? Olha lá. Função direta ou indireta é aquela que depende ou não de provocação. Função indireta é aquela que você precisa provocar. Função indireta é aquela que depende de provocação. Será que a nossa é direta ou indireta? Será que a nossa depende ou não de provocação? Você vai guardar que a função direta é aquela que não precisa ser provocada. É aquela que independe de provocação. Vejam, o Estado decidiu desapropriar o seu imóvel. Precisa de provocação? O Estado decidiu que vai desapropriar o seu imóvel. Precisa de alguém lá pedir a ele? Não, ele pode fazer sozinho. O Estado decidiu estabelecer a velocidade na Avenida X. De agora em diante, na Avenida X, vale 60 km por hora. Precisa de provocação para isso? Não, o Estado pode decidir só. Ele não precisa de provocação.
Então, cuidado, se a nossa função é direta, se a nossa função independe de provocação do Estado, qual é a função do Estado que fica excluída? Qual é aquela função do Estado que precisa ser provocada? Qual é aquela função do Estado que depende de provocação? Qual é? Você deve ter ouvido falar assim, porque a jurisdição é inerte, o juiz só trabalha se for provocado, não é assim? Com certeza. Se a nossa atuação é direta, nós estamos excluindo a função jurisdicional. Por quê? Nós não nos preocupamos com a função indireta do Estado. Nós não nos preocupamos com a função jurisdicional. Então, se a nossa atuação ela é direta, fica afastada, então, a função indireta do Estado. Função indireta do Estado não vai ser problema nosso. Então, a indireta nós não estudamos. Função indireta, função jurisdicional, nós não temos na nossa lista. Tá certo? Segundo conceito importante. O direito administrativo, ele vai realizar a atividade de forma concreta. Então, a realização aqui, ela vai acontecer de forma concreta. Se a nossa atuação é concreta, nós estamos excluindo a atuação abstrata do Estado. Concorda? Nós estamos afastando, se a nossa é concreta, a abstrata está fora. Concreto ou abstrata significa tem efeitos concretos. Tem efeitos concretos, destinatário determinado. Então, vejam, a nossa atuação, ela produz efeitos concretos. Nomeio a Maria para o cargo público de juiz. Nomeio a Maria para o cargo público de juiz. Eu lhe pergunto, isso é concreto ou abstrato? Meninos, imagine se você é a Maria. Imagine bem se você é a Maria. E de agora em diante você vai ganhar 20 mil por mês. Será que isso é concreto ou abstrato? Lindo, né, Fernanda? É concreto. Vejam, a nomeação de servidor público é concreto. Essa é a nossa atuação. Nós aqui agimos de forma concreta. Eu nomeio a Maria, desaproprio o imóvel do José, aplico a multa de trânsito X. Isso é concreto. Isso é atuação concreta do Estado. A atuação concreta do Estado, ela exclui, portanto, a atividade legislativa. Ela exclui a função legislativa. Por quê? Fazer lei é abstrato. Fazer lei é a atuação abstrata do Estado. Então, você vai guardar que nesse raciocínio, nós estamos excluindo a função jurisdicional, ou a função legislativa. Nós estamos excluindo a função legislativa do Estado, porque a nossa atuação é uma atuação concreta. Sendo a nossa atuação concreta, nós estamos excluindo, então, a atuação abstrata do Estado, tá certo? E a terceira ideia, para a gente fechar o nosso conceito, então, nós vimos que o direito administrativo realiza de forma imediata. A função imediata do Estado, ela é diferente da mediata, é óbvio. Imediata é a nossa, é diferente da mediata. Função imediata é aquela que se preocupa com a atividade jurídica. Função imediata é aquela que vai se preocupar com a atividade jurídica do Estado. Assim nós temos. Se nós estudamos a atividade ou a função, o exercício imediato, nós nos preocupamos com a atividade jurídica do Estado. Dessa maneira, nós estamos excluindo a função social. Nós estamos excluindo a função social do Estado. Se nós nos preocupamos com o jurídico, nós estamos excluindo a função social do Estado. Isso também é verdade. Nós não nos preocupamos com o social. Nós nos preocupamos com o jurídico do Estado. Nós vamos ficar com a atividade jurídica e não vamos nos preocupar com a atividade social do Estado. Então, nós estudamos a atividade jurídica e não nos preocupamos com a atividade social do Estado. Tá certo? Então, olhe lá, 3 conceitos importantes. E vamos comigo dar uma conferida? Olhe lá.
Para Eli Lopes Meireles, então, segundo o critério da administração pública, o direito administrativo nada mais é do que um conjunto de regras e princípios, que regem os órgãos, os agentes, a atividade administrativa, tendentes a realizar de forma direta, concreta e imediata os fins desejados pelo Estado. Nós aprendemos que o direito administrativo é um conjunto de regras e princípios e que forma o que nós chamamos regime jurídico administrativo. Nós estudamos a atividade dos órgãos, dos agentes, a atividade administrativa, não importa de onde venha. Não importa se venha do executivo, se venha do legislativo, se venha do judiciário. Lembrando que nós realizamos os fins do Estado, mas quem define esses fins é o direito constitucional. Nós, na verdade, vamos concretizar, vamos realizar esses fins. E realizamos de forma direta, porque independe de provocação, realizamos de forma concreta, produzindo efeitos concretos, e realizamos de forma imediata, porque nós nos preocupamos com a atividade jurídica do Estado e não vamos estudar, então, a atividade social desse Estado, tá certo? Então, cuidado, esse é o conceito de Eli, esse é o conceito que mais aceito em concurso hoje, mais aparece em prova e que vale a pena você estudar. Deu para entender isso? Tudo bem com a informação? Olha, só uma dica. Fernanda, eu não gostei desse conceito. Eu não quero esse conceito, eu vou buscar um outro conceito na doutrina, eu vou buscar do autor A, do autor B, do autor C. Fique à vontade. Eu volto a dizer que o melhor conceito é o seu. Aquele que você decora e que você vai saber em qualquer concurso. Mas muito cuidado, e a orientação especialmente vem de Celso Antônio, cuidado com as formulações que dizem que o direito administrativo é um sinônimo de poder. Cuidado. Porque, na verdade, gente, muitos pensam que o direito administrativo é poder do administrador. O direito administrativo traz poder, prerrogativa, privilégio. Não é bem assim. Então, cuidado com os conceitos que utilizam formulações definindo o direito administrativo como sinônimo de poder. Muitos pensam como um ramo aglutinador de poderes desfrutáveis, a safadeza em pessoa. Então, cuidado para não confundir isso, tá? Cuidado com o termo poder, então, como sinônimo de direito administrativo. Então, isso não é verdade, isso é exagero, isso é mentira. Nós aqui queremos conter os abusos e os poderes desfrutáveis, tá certo? Então, cuidado com essa questão, fique atentos, isso pode cair na sua prova. Olha, feitas essas anotações, vale uma observação importante, caiu com a AGU CESP, né? A AGU CESP, e olha o enunciado, pode cair de novo na sua prova. Pelo critério teleológico, o direito administrativo é considerado como um conjunto de normas que regem as relações entre a administração e os administrados. Tal critério leva em conta necessariamente o caráter residual ou negativo do direito administrativo. Será que isso é verdadeiro? Critério teleológico. Então, é um critério considerado como um conjunto de normas que regem as relações entre o Estado e os administrados. Até aqui está ok. A administração e administrados é critério teleológico. Aí diz assim, tal critério leva em conta necessariamente o caráter residual. Será que isso é verdade? Fernanda, critério teleológico não diz isso. Critério residual é outro. Critério residual é outra teoria. Esse enunciado é falso. Esse enunciado está errado. O direito administrativo tem como critério teleológico conjunto de normas que regem as relações entre o Estado e os administrados. Isso é verdade. Mas tem como base o caráter residual? Essa resposta é falsa, tá certo? Então, o enunciado tá falso. Gente, caiu com CESP, AGU, tá certo? Prova da AGU com CESP, cuidado. Essa questão pode cair no seu concurso. Galerinha, daqui para frente, nós vamos falar de fontes do direito administrativo. Aí você vai dizer, Fernanda, o que significa fonte, né? Vamos pensar assim, que um belo dia, você pensando na juventude, aí lhe contam assim, ó, você quer ficar jovem a todo custo, né? Aí lhe contam assim, ó, se você tomar banho naquele lago X, ou naquela água suja Y, você vai ficar muito mais jovem. Já ouviu isso? A fonte da juventude, não é assim? Então, você vai lá e vai ficar mais novo. É aquilo que vai levar à juventude? Isso é fonte, gente. Fonte, na verdade, é aquilo que leva ao surgimento de uma regra de direito administrativo. Então, se nós pensamos em fonte, você vai pensar aquilo que vai levar ao surgimento de uma regra de direito administrativo.
O que leva ao surgimento de uma regra administrativa? O que é considerado fonte do direito administrativo? Na verdade, aqui nós temos uma lista, né? Para a maioria dos autores, e aqui tem um pouquinho de divergência, mas nada muito considerável, são fontes do direito administrativo: a lei, a doutrina, os costumes, os princípios gerais do direito, a jurisprudência, todos eles fontes do direito administrativo. Então, lei, doutrina, jurisprudência, costumes e princípios gerais do direito. Essas são, então, as fontes do direito administrativo. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas e ver como isso cai na prova de concurso. Mas nós vamos deixar para fazer isso depois do intervalo, senão a gente começa e tem que parar. Bom descanso e até já. Voltamos daqui a pouquinho.